Ora, em virtude da Igreja de Jesus Cristo, que nasceu a partir da morte e ressurreição do Senhor, a partir também do Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram então a pregar o Evangelho a toda criatura. Não é assim que aconteceu? Bem, em face então desse surgimento da igreja, da nova Igreja de Jesus Cristo, a pergunta é: qual é o papel da lei quando se leva em consideração que a lei era própria lá do Antigo Testamento, era própria do judaísmo, a lei que foi dada a Moisés, a partir de um pacto que Deus fizera com o povo de Israel, quando os tirou da terra do Egito. Então a pergunta é: e essa lei de Moisés, cuja coluna vertebral é os 10 mandamentos? Preste atenção nisto, muito importante. Qual é o papel que a lei dada a Moisés, a lei no seu conjunto, no seu geral, tendo por coluna vertebral os 10 mandamentos, qual é o papel que essa lei mosaica tem agora no Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, havia quem argumentasse, quem considerasse que a lei fosse um elemento crucial e fundamental, fulcral, dentro do Evangelho, como sendo fonte de salvação. Como alguns defendiam, vocês vão encontrar isso lá em Atos capítulo 15, versículo 5, quando é dito que havia um grupo de pessoas em Jerusalém, pessoas convertidas a Jesus Cristo, ou seja, eram fariseus, escribas, lideranças do judaísmo, que ao se converterem a Jesus Cristo, agora dizia que se não guardar a lei de Moisés, não era possível que alguém fosse salvo. Então havia, número 1, aqueles que consideravam que a lei era fonte de salvação. Ou seja, era um elemento fundamental para se determinar a salvação de alguém. Bem, mas havia outros que não acreditavam assim. Não. Eles sabiam que a salvação era pela fé. E pela fé somente. Entretanto, vem o sofisma, né? Que é a meia-verdade. Apareceram aqueles, número 2, que diziam o seguinte: não, a salvação não salva. Entretanto, ela possui um papel fundamental no processo de salvação. Ou seja, a lei, ela continua no projeto de Deus, não como aquela que oferece salvação para o que a cumprir, mas é o meio pelo qual o cristão pode se santificar.